bom dia, ou será boa tarde? Ou, Boa quem noite. sabe, boa noite. E boa noite com esse sorrisão da doutora Esli Carvalho. Você não está vendo, mas você sente o sorriso nos lábios dela, né, doutora Esli? Você, Marcela Bastos, você também tem um sorrisão muito bonito, e é muito bom a gente rir juntas, a gente chora juntos. Eu me lembro no último programa, a gente até, né, chorou Chorando juntos. juntas, Ai, foi exatamente. Aliás, muito nós bom. temos vivido, assim, podcasts, programas maravilhosos. Deus tem falado aos nossos corações, tenho certeza que tem falado ao seu coração também. Aliás, já vai avisando. Fala para todo mundo, olha, fala do podcast Sem Sanidade Não Há Santidade, compartilha, manda aí para sua lista lá no Zap Zap e diz, olha, você vai ser muito abençoado. Aliás, inclusive, não apenas abençoado, confrontado também. Porque É a gente verdade, porque aqui, né? a gente não deixa barato, não. A gente faz pergunta difícil, né, propõe coisas difíceis, às vezes também, né, explica as coisas complicadas, toca em assuntos delicados, mas a gente também quer abençoar, quer orientar, quer guiar, quer ajudar as pessoas a sair dessa. Porque o objetivo do confronto é exatamente que haja uma cura, né? Para que essa cura aconteça e aí você viva de maneira plena, que é exatamente aquilo que Jesus prometeu, que ele veio nos dar para que a gente tenha vida e vida em abundância. E vida em abundância a gente só consegue alcançar se a gente perdoa. Verdade. E é por isso que a gente está fazendo esse preâmbulo todo, porque o tema de hoje é perdão. E Hum, perdoar não é nada hum, fácil, não, né, doutora Esli? Aliás, a não é. primeira pergunta é exatamente essa. Por que perdoar é tão difícil, doutora Esli? Olha, eu estava pensando nisso, né? Eu acho que, de certa forma, perdoar vai muito contra a natureza humana. Como a nossa natureza humana precisa ser redimida, né, com a natureza de Jesus, que a nossa natureza nem sempre se assemelha à natureza de Jesus, vamos combinar, né? É, E eu acho que, assim, o perdão vem daquela ideia de que eu estou magoada, né? Eu fui ofendida, alguém me fez mal, houve uma injustiça, houve eu um tenho ferimento, razão, né? né? Então, assim, eu tenho razão, o outro não tem, ou pelo menos não estão reconhecendo que eu tenho razão, ou às vezes, assim, ferir mesmo a pessoa, né? Falou coisas duras ou difíceis e eu tô, né, tentando digerir esse negócio de uma forma, né? E a vontade que a gente tem muitas vezes é de revidar, né? É de dar a resposta à altura, né? É de fazer justiça com as próprias mãos, né? De procurar vingança, que também é outro tema interessante, viu, Marcela? É, E então eu acho que assim, perdoar é difícil porque ele vai contra aquilo que a gente tem vontade de fazer na hora em que nós somos feridos, na hora em que nós somos ofendidos. Difícil mesmo nesse sentido. você tocou na palavra injustiça, né? E o que Hum. se faz com essa sensação de injustiça quando, na verdade, a gente sabe que tem que perdoar? Aliás, antes de você tocar no assunto da injustiça, só para deixar claro, tem que perdoar? Olha, isso dá pano para manga, hein? Tem. A resposta curta é: tem. Se você for cristão, você anda com Jesus, você quer ter uma vida de obediência e uma vida frutífera no Espírito Santo, tem que perdoar sim. Jesus foi muito claro, todo mundo sabe, né, a oração do Pai Nosso, só que nem sempre eles continuam para o próximo versículo, quando termina, que diz assim: porque se vocês não perdoarem aquelas pessoas que ofenderem vocês, o teu Pai do céu tampouco vai Vai perdoar te você. perdoar. É. E aí o negócio enguiça, porque, sabe, eu sou uma pessoa, eu sou muito reconhecedora
de que eu necessito, eu preciso da misericórdia de Deus. Eu preciso. Agora, Somos duas, desesperadamente. desesperadamente. Então, assim, quando eu estou ligada na tomada do Espírito Santo, que eu estou assim, cheia da humildade, inclusive do Senhor, e assim, pô, eu preciso muito dessa misericórdia, eu vou perdoar, vou tratar de perdoar logo. Agora, na hora em que eu estou ofendida, tem alguém que mora aqui dentro que diz assim, não sei não, sabe, eu quero mais aqui, né, se lascar, se dê mal, né, que, sei lá. E então ficam essas duas naturezas aqui dentro de nós, né? Essa turma toda. Você sabe que eu falo da galera interna, né? Nós temos muita gente que mora nessa galera E é aqui uma galera dentro. barulhenta, né? Às vezes ela faz muito ruído. E então a gente tem essa luta, eu acho que muitas vezes porque eu quero realmente perdoar, porque Jesus me ensinou, eu preciso perdoar. E eu não quero perdoar, porque eu não quero soltar esse negócio, eu não quero fazer de conta que não aconteceu nada. E eu acho que perdão não é fazer de conta que não aconteceu nada. O perdão é dizer, aconteceu sim. E às vezes foi muito feio, foi muito ruim. Mas em vez de estar vinculado a você, pela raiva, pela vingança, pelo ressentimento, pela mágoa, eu vou escolher me relacionar, me vincular a você pela compaixão, pelo perdão, né, pelo amor, né, pelo sacrifício de Jesus. E é o oposto, né? Assim, é completamente diferente. Então, assim, nós vamos estar vinculados às pessoas, né? A pessoa sem vínculo não existe, já dizia, né, o Jacob Moreno, que fez o negócio do psicodrama. As pessoas têm vínculo. O evangelho é relacional, né? Ele é vincular, por assim dizer. Né? Quando perguntam a Jesus Não qual é o existe maior ser um mandamento, ser humano sem vínculo, né? não Ainda que a pessoa existe. pense que não tenha. Não, vou morar sozinha, sabe? Que eu vou ficar aqui sozinha até Jesus me chamar, não preciso de ninguém. Não, não é assim, não. O evangelho é muito relacional. Perguntam a Jesus, qual é o maior mandamento? E ele diz assim, amarás o Senhor teu Deus, acima de todas as coisas, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Então, assim, de cara, tem 3 níveis de relacionamento. O relacionamento espiritual com o Senhor, né? Mas o relacionamento consigo e com os demais. Então, não tem como se escapar dessa. E às vezes não é só perdoar os outros, não, sabe, Marcela? Às vezes a gente tem que perdoar a si Assim mesmo, mesmo. sabe? É. Então, a gente teve um papo aí sobre cadeia interna, um dia desses assim, mas tem uma outra cadeia que a gente se coloca lá dentro porque a gente fez besteira e a gente merece estar lá dentro e a gente não quer sair de lá. Se autopune? É É isso, uma uma autopunição. autopunição. É uma autopunição e as pessoas ficam assim, se punindo por coisas que elas realmente fizeram errado. Porque eu acho que tem coisas que a gente faz errado, que são errados de verdade, e outras coisas que a gente não pode atribuir a uma coisa assim errada, uma coisa que realmente a pessoa, quem sabe é uma culpa falsa, tá? Mas tem coisas que a gente fez errado mesmo. Ou a gente pensa que fez errado. E a gente tem que aprender a se perdoar também. Porque, assim, nós temos que estar incluídos nessa lista do perdão. Né? Quando Jesus fala que se a gente não perdoar, né, tampouco o Pai do céu, a gente também precisa se perdoar. Às vezes, quem sabe, algumas das nossas orações não são ouvidas porque a gente não perdoou a si mesmo. Porque se a gente se arrependeu da besteira que fez, né, do que a gente devia ter feito diferente, né, falado, ou ficado calada, né, às vezes eu devia ter falado, às vezes eu devia ter ficado quieta. E então aí tem uma falta de perdão, Já mesmo com a alcançou a gente. misericórdia de Deus, mas não se deu misericórdia a si mesmo, né? E às vezes a pessoa até oferece misericórdia para o outro e não oferece para si Para mesma. si mesmo. Né? Interessante isso, né? Mas é assim mesmo. Então a gente tem que aprender a se perdoar, e eu acho que às vezes perdoar é um processo de aprendizagem, sabe? Porque não é fácil, não. Então, a gente tem que aprender a se perdoar, aprender a perdoar os outros. Você sabe que tem gente que já teve até que perdoar Deus? Não que Deus tivesse feito alguma coisa errada, mas elas ficaram magoadas com Deus. Achavam que Deus devia ter feito assim, Deus devia ter feito assado, ele devia ter evitado isso, devia ter feito o outro, e não fez. E estão de mal. Sabe, estão magoados? Estão de mal.
E às vezes, né, a gente também tem que entender que temos que perdoar a Deus. Não porque ele faça alguma coisa errada, porque Deus é perfeito, mas pela nossa postura, Concepção. né, a nossa percepção do que aconteceu. Então, perdoar é assim, é complexo e é simples, é fácil e é difícil, né? Porque é fácil assim, a decisão. É difícil porque só porque eu decidi fazer não significa que eu fiquei legal com aquilo, sabe? Às vezes isso é um processo em que eu tomo essa decisão, a emoção de sentir o perdão em relação a outra pessoa nem sempre vem instantaneamente, não. Às vezes isso leva um tempo, e a gente vai aprendendo, né, a perdoar o outro, abençoar o outro, orar por aqueles que te fazem mal, abençoar os inimigos. Eu acho que eu li isso em algum lugar da Bíblia. Seria essas aí seriam as etapas desse processo de aprendizagem de perdão, que você disse que o perdão é um processo de aprendizagem. Então, assim, seria uma etapa, beleza, eu decido perdoar. Agora, aí você diz assim, não, tá, eu decido perdoar, estou declarando perdão a essa pessoa todos os dias até que eu consiga, de fato, perdoar. Mas, espera aí, estou até declarando agora, orar para ele ou ela ser abençoado. Ah, não consigo, não. Seriam essas as etapas? Eu acho que assim, tem algumas situações que fica fácil, né? Mas tem outras situações que é complicado. E eu acho que assim, a gente tem, em primeiro lugar, que tomar a decisão e declarar isso, como você falou mesmo, assim, é como assim, a gente assina às vezes um papel, por exemplo, a gente assina um divórcio. Eu fico feliz de ter assinado um divórcio? Não. Claro que não. Às vezes foi necessário? Sim. Às vezes é a melhor coisa? Infelizmente, sim, né? Agora, eu me sinto assim, aliviada por isso, não sei o que mais, mas às vezes sim, às vezes não. Então, a gente toma a decisão de perdoar, agora o sentimento nem sempre bate com a decisão, né? Então, a decisão está tomada. Então, agora eu tenho que desenvolver essa decisão, né, neste processo. Então, como é que eu faço? Próxima vez que eu penso na pessoa, instantaneamente eu penso bem dela, olha, às vezes sim, às vezes não. Às vezes Então, não. quando eu não penso bem dela, o que eu vou fazer? Eu vou orar por ela, eu vou pedir para Deus abençoá-la, que Deus a faça prosperar, a vontade do Senhor, que realmente possa iluminar a vida da pessoa. E aí a gente começa a orar pela pessoa, e às vezes Deus nos dá também o entendimento, né, de por que a pessoa chegou a ser ou fazer o que ela é ou o que ela fez. E quando a gente consegue finalmente se colocar um pouco no lugar do outro, a gente diz assim, né, quando eu penso nos traumas que já viveu minha mãe ou meu pai, né, de como eles realmente não tinham o que dar e me deram o melhor que eles tiveram, eu acho que eu vou, né, realmente ter mais misericórdia, compaixão, perdoar as atitudes que tiveram, porque inclusive não tiveram, né, uma professora, a vida não deu uma colher de chá para eles poderem fazer melhor ou diferente. E aí a gente entende um pouco a posição do outro e a gente vai até, né, se sentindo melhor, assim, dizer, olha, é realmente assim, aí passa raiva, né, e a gente consegue até se compadecer do outro. Outras vezes eu acho que assim, a gente perdoa é por obediência. A gente começa, pelo menos, o perdão, muitas vezes, é só na Na obediência. obediência. Né? E às vezes a gente pode até ser sincera com Deus, porque afinal de contas não adianta enrolar, né? Porque Ele sabe. E às vezes eu já orei assim, olha, eu não tenho vontade não, Deus. Eu não tenho vontade, mas a sua palavra diz que é para abençoar, que é para orar pela pessoa que me fez mal, então o Senhor está aqui. Ora, eu estou orando pelo fulano, intercedendo por ele. Espero que o Senhor possa dar, né, saúde, sabedoria, prosperar a vida deles e não sei o que mais para dar, e assim vai. E às É vezes, com o nesse ponto aí, Esli, que seria, então, nesse momento em que começa-se a soltar essa corda da sensação da injustiça. Por quê? Eu sei que você vai até continuar, até te dar essa interrompida,
Porque quando você vem nessa progressiva, você diz assim, olha, Deus, eu não estou muito afim de orar, não, mas eu vou abençoar. Cabra safado, sem vergonha, mas vou abençoar. Aí É. você fica assim, tá bom, Senhor, mas eu tenho que abençoar, mas olha o que ele me fez, olha o que ela me fez. Essa injustiça, lá no fundo, fica assim, eu estou orando para ele ser abençoado, pior é que ele vai ser abençoado e ele não vai pagar por nada do que me fez. Seria nesse momento, nessa parte desse processo, que não é um processo fácil, é um processo difícil, que a gente vai largando essa corda da sensação da injustiça. Eu acho que a gente tem que entender que muitas vezes é injusto mesmo, né? Por isso que eu digo, vai contra a nossa natureza, porque Deus está querendo, está nos pedindo para a gente soltar uma coisa, né? Que o certo teria sido, né? Punir, né? Vingar, né? Castigo, né? Para outra pessoa. E Deus está dizendo assim, sabe? Larga disso, deixa que eu cuido disso. E assim, o outro realmente, muitas vezes, me fez mal, né? Me magoou, me ofendeu, fez errado, não precisava ter falado as coisas daquele jeito. Então, a gente não está fazendo de conta que não foi desse jeito. Nós estamos lidando com a verdade. A verdade é que foi assim. Foi feio, foi horrível, foi terrível, não podia ter sido assim. Mas eu não sou encarregada de punir essa pessoa, né? Quem está encarregado de fazer isso é o Senhor. Não quer dizer que, às vezes, certas atitudes não tenham consequências, né? Por exemplo, a pessoa que está praticando um crime, né? Violência, né? Então, tem que ter consequências, a gente tem que denunciar, a gente tem que, né, falar com as autoridades nos lugares de direito, porque a gente também não vai deixar passar certas coisas porque é crime, né? Porque está errado. O que não impede também a gente de perdoar a pessoa. Mesmo que ela vá para a cadeia, digamos, eu ainda posso, ainda devo perdoá-la. Então, são, nesse sentido, coisas diferentes. É uma sensação de injustiça? É. Foi errado? Foi errado. E daí? Eu vou ficar com isso? O que eu ganho? O que eu ganho com isso? E eu acho que você falou uma coisa muito importante, Marcelo. Eu aprendi com uma irmã em Cristo chamada Dona Partot. Inclusive, ela tem um livro que saiu até pelo pessoal aí da igreja do pastor Malafaia, né? E ela tem um estudo sobre o perdão que é fora de série. E ela entendeu que Deus explicou para ela, dizia, olha, você, se não quiser perdoar, tudo bem. Só que assim, eu vou abençoar a outra pessoa e você vai perder a bênção. Eita. Se você perdoar, e se você orar, e se você pedir para abençoar o outro, né, o teu inimigo, né, você vai receber bênção com isso. Agora, se você não fizer, o outro vai receber a bênção, porque eu vou abençoar quem eu quiser. Eu faço chover sobre os justos e os injustos. Eu faço o sol sair em cima dos bons e dos maus. Eu faço o que eu quero, porque ele é o Senhor Deus e ele faz o que ele quer mesmo. Só que assim, quando a gente não perdoa, a gente perde a bênção, né? Então, às vezes as pessoas passam anos segurando aquela mágoa, assim, esperando que um dia eu vou ter vontade de perdoar. Vontade de perdoar, um Nunca negócio vai assim. ter, né? Não sei se vai ser fácil assim, não. Mas se eu for honesta diante de Deus e disser, Senhor, eu não tenho vontade de perdoar, mas eu vou lhe obedecer, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, em nome de Jesus, eu perdoo essa pessoa, mesmo que eu não sinta perdão. Não tem nada a ver com como é que eu me sinto. Mas eu vou confiar que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, possa ir transformando o meu coração, de forma que um dia eu possa, pelo menos, sentir alívio e perdão em relação a essa pessoa, e eu posso pensar melhor a respeito dela, em vez de pior. E Deus vai olhar para mim e dizer assim, gostei, achei bom isso. Então tá. Olha, já que você está empenhada em me obedecer, então vamos abençoar você também. E aí o Senhor me abençoa também. Não sei de que jeito, não sei de que maneira, porque Deus sabe as coisas, mas tem disso. Isso me impactou muito. Ela esteve aqui uns anos atrás conosco, ela fez um estudo, e realmente, assim, quando ela falou aquilo, eu disse, olha, Deus me disse que ele vai abençoar a pessoa comigo ou semigo, sabe como é que é? Do jeito que for, ele vai fazer. Mas eu vou perder a benção. Eu não vou Não perder a vou, benção, não. não. Não mesmo. Eu quero a bênção do Senhor, porque a bênção do Senhor é o máximo, né? Então, vou me enquadrar, né? Mesmo que isso seja difícil, mas eu vou me enquadrar e vou ser honesta diante de Deus. Eu quero fazer isso, eu não tenho vontade, mas eu vou fazer pela obediência
E eu lhe peço, Senhor, que os meus sentimentos, as minhas atitudes possam ir ficando cada vez mais condizentes com Alinhadas. essa decisão. Uhum. Gente, alinhar-se, aliar ao perdão é algo que não é fácil. Você já viu que já deu pano para manga e não vai ficar só nesse podcast de hoje, porque no próximo a gente continua falando sobre perdão, porque tem muito mais coisa para a gente conversar, tá? Né, doutora Edilê? Perdão é assunto comprido. Bota Vamos ver. comprido nisso. Então, ó, até a próxima e fala Até para a todo próxima. mundo que tem perdão aqui no podcast Sem Sanidade Não Há Santidade. Beijo!